partindo sempre da premissa que esse áudio é verdadeiro e que ele foi devidamente contextualizado, né? Qual que é o contexto político e jurídico do áudio, né? A autorização para que Lula, um criminoso comum, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, com seus direitos políticos suspensos pela lei da ficha limpa, sancionada em 2010, ironicamente, pelo próprio ex-presidente, fosse entrevistado durante a corrida eleitoral de 2018. Viabilizar essa entrevista, ela traria algumas consequências bem óbvias. Em primeiro lugar, um ou outro custo desnecessário para o Estado, né, por questões de logística, de segurança, configuraria tratamento privilegiado para um detento, né, o Lula no caso, e finalmente nós teríamos um corrupto sob tutela estatal fazendo proselitismo político com objetivos eleitoreiros, o que ofende a moralidade e contraria o interesse público, que é avesso a manipulações no processo eleitoral. Portanto, assim, o mérito de conceder ou não a entrevista, ele é bem discutível. Em setembro de 2018, essa entrevista ela foi judicialmente autorizada pelo ministro Lewandowski e, ato contínuo, essa autorização foi revogada pelo ministro Fux. Vamos lembrar aí da mensagem atribuída a Moro, né, em Fux We Trust. Esse é o fato que é comentado nas mensagens e nos áudios. E eles mostram o seguinte, assim, se a gente pudesse sintetizar. Você tem uma procuradora, a doutora Laura Tesler, classificando a possível entrevista como piada, revoltante, um verdadeiro circo. Você tem outra procuradora, a doutora Isabel Groba, se referindo aos réus e à sua entourage como mafiosos. E, finalmente, nós temos o procurador Deltan comentando que, abre aspas, a notícia é boa, demonstrando aí sua satisfação com a decisão do ministro Fux. E, além disso, já existe aí todo um caldo de rejeição da força-tarefa ao PT, lembrando que opinião política não é crime, é um direito constitucional. Agora, vamos raciocinar do ponto de vista racional e cronológico. Em setembro de 2018, data desse suposto áudio, o Lula ele já respondia como réu a várias ações penais, cuja denúncia e acusação foi formulada pelo Ministério Público com base nas provas reunidas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Portanto, do ponto de vista de foro íntimo, os procuradores provavelmente já haviam formado a sua convicção pessoal a respeito do Lula, culpado, corrupto e mau caráter. Que eu imagino também, é o que todos aqui nessa bancada pensam e a maioria da população brasileira pensa. Nada mais natural, nada mais humano do que torcer contra o vilão, certo? Isso é uma questão subjetiva. E aqui a gente volta àquela diferença entre neutralidade e imparcialidade. Neutro é quem não tem opinião formada. E como é uma questão pessoal, é impossível aferir se uma pessoa é neutra ou não, a não ser que hackeiem as mensagens privadas dela. Imparcial é aquele que, independentemente das suas opiniões, ele atua de forma justa. Esse é o adjetivo importante, justo. E a sociedade e as autoridades, elas podem avaliar isso objetivamente nos atos e nos autos públicos do processo. A gente já falou aqui, as absolvições e indeferimentos da Lava Jato provam que não houve conluio entre o Ministério Público e o juiz. E a confirmação das condenações pelos tribunais prova que a lei foi aplicada corretamente desde a primeira instância. Né? Então, para mim é muito claro que a imparcialidade ela foi respeitada no processo e não se exige do agente público a neutralidade, se exige a imparcialidade. Por isso aqui eu registro, óbvio, numa nota pessoal, os parabéns aí aos procuradores, doutores Deltan Dallagnol, Laura Tesler e Isabel Groba. A sua indignação com a corrupção é a indignação de cada brasileiro patriota, é um alento, é um alívio, chega a ser um orgulho saber que na sua vida privada, né, que foi criminosamente violada e exposta pelos inimigos da democracia brasileira, vocês são gente como a gente, que ainda ficam indignados com corrupção. E parabéns pela retidão e pela imparcialidade com que vocês atuam na vida pública. Você se imagina na posição deles, Edgar? Deve ser muito difícil você sentir tanto cheiro de coisa podre e não poder jogar tudo de uma vez só no lixo. Deixa eu só te fazer de devolver com o seguinte questionamento, com base inclusive no que você fala aqui, que o procurador, como agente público, ele não está lá só para incriminar, na verdade, o acusado. Ele pode também
junto ao juiz, pedir absolvição. Pedir a absolvição. E, dito isso, essa questão que você coloca como subjetividade, ela pode ser relativizada aí, um agente declaradamente, dentro desse contexto político que você colocou, você mesmo usou, eles podem exprimir um partidarismo, eles podem, claro, a justiça ela vai sempre ser perseguida, mas ela vai ser garantida a partir do que está escrito ali e, obviamente, da interpretação que o juiz der àquilo. Nós estamos falando de um campo de subjetividade desde que esses áudios começaram a surgir, e vou mais atrás ainda um pouco, desde quando foi liberado aquele áudio da conversa, o famoso áudio do Bessias lá, para o Lula assumir como chefe da Casa Civil e se livrar eventualmente e garantir o foro privilegiado e tal. Aquilo lá não tinha nenhuma objetividade política, jurídica, ele tinha uma subjetividade junto à opinião pública. Quer dizer, a gente está, eu acho, Caio, exposto e tendo revelado aí à frente dos nossos olhos como é que é jogado o jogo, né? Ninguém mais uma vez, hein, é bom dizer, porque as pessoas tendem a entender o que elas querem, né? As pessoas que ficam dentro das bolhas, né? Isso não quer dizer você ir contra a justiça, não quer dizer você ir contra a Lava Jato, quer dizer você contextualizar um sistema em que você vê exposto preferências, você vê expostas preferências de agentes públicos e políticos. Essa é uma questão que se coloca, porque tudo está dentro do campo da subjetividade, até a interpretação da lei, como você colocou aqui, entre as diferentes observações que os juízes fazem, né? É isso que eu quero colocar.